dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Bem, irmãos, hoje eu estarei de volta dando continuidade àquele mesmo assunto, que é sobre a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje irei mostrar mais outros capítulos da Bíblia que falam a respeito da sua segunda vinda. Vou começar aqui por Isaías, capítulo 25, de 9 a 10. Para quem não sabe, Isaías foi um profeta que nasceu bem antes de Jesus ter vindo à Terra. Ele nasceu mais ou menos há 740 anos antes de Cristo. E nesta passagem aqui de Isaías, ele já falava a respeito da segunda vinda de Cristo. Aqui em Isaías 25, começando pelo versículo 9, diz assim: E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Veja que é uma profecia de Isaías há 740 anos antes de Cristo ter vindo a primeira vez à Terra, que já se falava a respeito da sua segunda vinda, porque essa passagem está se referindo à segunda vinda de Cristo, que diz assim: quando naquele dia, está se referindo ao dia da segunda vinda de Cristo. Ele vier, Cristo vier para ser glorificado nos seus santos, nas pessoas salvas que estão aqui neste mundo. E diz assim: e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. A gente vê que aqui deixa claríssimo que esta profecia aponta para a segunda vinda de Cristo. Porque todas as pessoas que morreram nos caminhos de Deus serão despertadas, serão transformadas e arrebatadas mediante a segunda vinda de Cristo. Portanto, é uma profecia que nos deixa claro que está se falando da segunda vinda de Cristo, irmãos. E aqui nesta outra passagem também, irmãos, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 30 a 31, fala-se também a respeito da segunda vinda de Cristo, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma ou a outra extremidade dos céus. Veja que aqui também se fala a respeito da segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui deixa claríssimo aqui em Mateus, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Cristo, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem, que é Cristo, o nosso Senhor, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, porque Cristo vai vir com seu exército de anjos para vir buscar os salvos. Aí diz assim: os quais lhe ajuntarão os escolhidos, que são os salvos, as pessoas que morreram nos caminhos de Deus desde a época de Adão até a sua segunda vinda. Essas pessoas são justamente os escolhidos, ou seja, os salvos, que desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus serão todos recolhidos para ser conduzidos para o reino de Deus. E aqui nessa outra passagem de Mateus também, no capítulo 24, do versículo 40 a 42, nessa passagem fala-se justamente o que vai acontecer mediante a segunda vinda de Cristo, irmãos. Eu vou ler para que os irmãos entendam melhor. Aqui diz o seguinte: então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Fala-se justamente também a respeito da segunda vinda de Cristo, que vai acontecer mediante a sua segunda vinda.
Porque quando se diz assim, tem dois homens no campo, será levado um e deixado o outro, está se referindo justamente que o salvo será arrebatado, será transformado e será arrebatado às nuvens para ser conduzido por Cristo ao céu. Aqui também dá outro exemplo, dizendo assim, estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Está falando justamente que o que será levado é o salvo, e o que será deixado é justamente a pessoa que não terá salvação. Só serão conduzidos por Cristo as pessoas salvas, irmãos, justamente as pessoas que permanecem nos caminhos de Deus. Então tem uma passagem muito claríssima que vai acontecer mediante a segunda vinda de Cristo. Porque nós sabemos que os mortos serão primeiro despertados, ressuscitados. Depois os vivos que estão mediante a sua segunda vinda, os salvos serão transformados em corpos celestes e serão conduzidos por Cristo ao reino de Deus, juntamente com os ressuscitados. Assim a Bíblia deixa bem claro, irmãos. Portanto, é uma passagem também de grande importância, essa passagem aqui de Mateus 24. E aqui essa outra passagem que se encontra em João 5, do capítulo 25 a 29, irmãos, é outra passagem muito boa também, que fala sobre o que vai acontecer também mediante a segunda vinda de Cristo. Que diz assim, irmãos: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essa passagem de João é uma passagem esclarecedora, uma passagem muito boa a respeito do que vai acontecer quando Cristo vier buscar os salvos. Porque aqui deixa bem claro que diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que é Cristo, né? Quando Cristo vier buscar os salvos na sua segunda vinda. Aí diz assim: e os que ouvirem viverão. Viverão porque aqui está se falando justamente dos mortos que morreram nos caminhos de Deus desde Adão. Essas pessoas vão para ser despertadas, para serem conduzidas ao reino de Deus por Cristo. Aqui deixa bem claro neste versículo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, quando vier na sua segunda vinda. Quer dizer, eles serão despertados, todos os mortos salvos, somente os salvos. E os que ouvirem, que é justamente os salvos, passarão a ter vida. Aqui está dizendo assim, viverão. Aí no versículo 28 continua nos falando: não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Veja que aqui está se falando justamente quando Cristo vier na sua segunda vinda, que chamarem todos os salvos mortos serão despertados e passarão a viver de novo, para serem conduzidos e gozar das bem-aventuranças no reino de Deus, irmãos. E aqui no versículo 29 continua dizendo: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Isso aqui são justamente aquele grupo de pessoas salvas que morreram nos caminhos de Deus desde Adão até a sua segunda vinda. Essas participarão da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Aí continua dizendo: e os que tiverem praticado o mal, que são justamente os ímpios, as pessoas que não terão salvação, essas também serão acordadas, despertadas, mas só após 1000 anos. Há um espaço de tempo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, quem vão participar são os salvos, né? E a segunda ressurreição, só participarão os ímpios, as pessoas não salvam, após 1000 anos da primeira ressurreição, que está escrito em outras passagens que irei ler. Aí diz assim o seguinte: os que tiverem feito bem, as pessoas boas, né? As pessoas boas deste mundo que morreram nos caminhos de Deus, serão despertadas para a ressurreição da vida, né? Despertada por Cristo mediante a sua segunda vinda.
E os que tiverem praticado o mal, que são justamente os ímpios, esses continuarão dormindo nos túmulos para serem ressuscitados após 1000 anos, para a ressurreição do juízo, ou seja, uma ressurreição da condenação. Todo esse grupo de pessoas serão acordadas, despertadas, para cumprirem os seus destinos final. Portanto, é uma passagem riquíssima, essa passagem de João 5, do versículo 25 ao 29. Portanto, é isso, irmão. Essa passagem é uma passagem muito boa, esclarecedora, o que vai acontecer mediante a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 a 17, também se fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Que diz assim, irmão: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem é justamente uma das cartas de Paulo. E Paulo está falando justamente do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, irmãos. Cada vez dando mais clareza àquilo que eu falei antes. Aqui ele diz assim: porque o Senhor, que é Cristo, né, mesmo descerá do céu com grande brado. Quer dizer, ele vai descer do céu na sua segunda vinda, né? A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando justamente, confirmando aquilo que eu falei antes. Essas pessoas que participarão da primeira ressurreição são os salvos. Veja que os que morreram em Cristo, desde Adão até a sua segunda vinda, ressuscitarão primeiro. E os ímpios perdidos, os não salvos, só vão participar de uma segunda ressurreição após 1000 anos, para o juízo final, para uma condenação. E aqui continua no versículo 17 dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Está falando justamente o seguinte aqui nessa passagem. Depois nós é justamente aquele grupo de pessoas salvas que vão estar diante, vão testemunhar a segunda vinda de Cristo. Esse grupo de pessoas salvas serão transformadas em corpos celestes e serão arrebatadas juntamente com quem? Com os ressuscitados, aonde? Nas nuvens, ao encontro de quem? De Cristo nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem aqui, ela fica muito clara o que realmente vai acontecer mediante a segunda vinda de Cristo. Porque aqui se fala que os vivos que vão testemunhar a segunda vinda de Cristo, esses grupos de pessoas, serão transformadas e serão arrebatadas juntamente com e ressuscitadas, as pessoas que foram despertadas, para serem conduzidos por Cristo ao reino de Deus, irmãos. É uma palavra muito rica em informação a respeito da segunda vinda do nosso Senhor. Portanto, irmãos, eu não quero me alongar muito para não ficar muito cansativo e difícil entendimento. Eu irei mostrar mais outros capítulos em outro vídeo que irei fazer, para cada vez os irmãos entenderem melhor a respeito do que vai acontecer mediante a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor fique com todos e até o próximo vídeo.